Capítulo 4. Sou um caso perdido, resmungou Marley. Não é. Você está indo bem. Menti. Fazia mais de uma semana que eu dava aulas de piano para Marley, quase todos os dias. E realmente parecia que ela só piorava. Meu Deus, a gente ainda tinha passado das escalas. E quando ela tocou outra nota errada, não pude disfarçar minha careta. Ah, olha sua cara, ela exclamou. Sou péssima. Não faria diferença se eu tocasse com os cotovelos. Talvez devêssemos tentar. Quem sabe se os cotovelos são mais precisos. Marley deu um suspiro. Desisto. Desculpe, América. Você tem sido tão paciente, mas eu não suporto me ouvir tocando. Soa como se o piano estivesse doente. Morrendo, eu diria. Marley caiu na gargalhada e eu fui no embalo. Quando aceitei o pedido por aulas de piano, mal sabia eu que submeteria meus ouvidos a uma tortura tão dolorosa e hilária. Talvez você saísse melhor no violino. Ele produz um som tão lindo, sugeri. Acho que não. Do jeito que sou azarada, acabaria destruindo o violino. Marley se levantou e caminhou em direção à mesinha, onde os papéis que eu deveria ler estavam jogados de canto, ao lado de uma bandeja com biscoitos e chá que minhas criadas haviam deixado para nós. Ah, tudo bem. Este aqui é do palácio mesmo. Você pode jogá-lo na cabeça de Celeste se quiser. Não me tente, replicou Marley enquanto servia o chá para nós duas. Vou sentir sua falta, América. Não sei o que vou fazer quando não nos virmos mais todos os dias. Bem, Maxon é muito indeciso, então acho que você não precisa ficar preocupada com isso agora. Não sei, disse ela séria. Ele ainda não me falou com todas as letras, mas sei que só estou aqui porque o público gosta de mim. Com a maioria das garotas fora, não vai demorar para as pessoas mudarem de opinião. E então, ele vai me dispensar. Escolhi com cuidado as palavras, porque queria que Marley me explicasse porque viu uma distância tão grande entre eles sem que ela se comparasse a mim. E para você tudo ok? Quer dizer, ficar sem Maxon? Ela deu de ombros. Ele não é a pessoa certa, não me importo de sair da competição, mas também não quero partir, explicou. Além disso, não gostaria de acabar com um homem que é apaixonado por outra. Quase cai dura. Mas quem ele? Os olhos de Marley brilhavam triunfantes. Seu sorriso por trás da xícara dizia, peguei você. E ela tinha me pegado mesmo. Por uma fração de segundo, me dei conta de que a ideia de Maxon se apaixonar por outra me deixava com ciúme insuportável. E no instante seguinte, quando compreendi o que Marley queria dizer, foi reconfortante. Eu tinha construído vários obstáculos entre mim e ele, caçoava de Maxon e enchia a bola das outras garotas, mas com uma única frase, Marley passou por cima de tudo isso. Por que você ainda não acabou com isso, América? Ela perguntou com uma voz doce. Você sabe que ele te ama. Ele nunca disse isso, falei, e era verdade. Claro que não, afirmou ela, como se fosse óbvio. Ele fez tanto esforço para conquistar você, mas sempre que chega perto, você o afasta. Por quê? Será que eu podia contar? Será que podia confessar que, apesar de meus sentimentos por Maxon serem intensos, aparentemente, mais do que eu imaginava, havia outra pessoa que eu não conseguia esquecer? É que não tenho certeza, acho. Eu confiava em Marley, mesmo, mas era melhor para ambas que ela não soubesse. Marley fez um sinal de positivo com a cabeça. Ela parecia saber que havia mais coisas por trás da minha resposta, mas mesmo assim, não me pressionou. Isso me reconfortou. Deu um jeito de ter certeza rápido. Não é porque Maxon não me serve que ele deixa de ser um cara bacana e eu odiaria ver você o perdendo por medo. Mais uma vez ela estava certa. Eu tinha medo. Medo do que os sentimentos de Maxon não fossem tão autênticos como pareciam. Medo das implicações de ser princesa. Medo de perder Aspen. Outra coisa, disse ela, baixando a xícara de chá. Toda aquela conversa sobre casamento ontem me fez pensar em algo. Sim, você gostaria de, ser minha madrinha? Se eu casar algum dia? Ah, Marley, claro que sim. E você seria minha? Estendi as mãos para ela, que as apertou com alegria. Mas você tem irmãs. Elas não vão se importar? Elas vão entender. Por favor? Claro, não perderia seu casamento por nada no mundo. O tom de sua voz sugeria que meu casamento seria o evento do século. Me prometa que você estará lá, mesmo se eu casar com um 8, Zé Ninguém, em um beco qualquer. Marley me olhou com descrença, segura de tal coisa jamais aconteceria. Prometo, mesmo se isso acontecer. Ela não me pediu um engeramento desse tipo, o que me fez pensar outra vez. Será que o coração de Marley já era um 4 de sociedade? Mas eu não a pressionaria para dizer. Estava na cara que ambas tínhamos segredos, mas Marley era minha melhor amiga. Faria qualquer coisa por ela. À noite, fiquei esperando que pudesse passar algum tempo com Maxon. Marley me fez questionar várias das minhas ações e ideias.
e sentimentos. Depois do jantar, quando todos levantamos para sair da sala, olhei para Maxon e cutuquei minha orelha. Era o nosso sinal secreto para pedir um encontro, e raramente um de nós deixava a chance passar. Mas naquela noite, Maxon fez uma cara de frustração e moveu os lábios dizendo a palavra trabalho. De brincadeira, lancei um olhar de raiva e acenei com a mão antes de voltar para o meu quarto. Talvez tenha sido melhor assim. Eu precisava mesmo pensar algumas coisas sobre Maxon. Quando dobrei a esquina do corredor que levava ao meu quarto, lá estava Espen, mais uma vez de vigia. Ele me olhou de alto a baixo, analisando meu vestido verde e colado que fazia maravilhas com as poucas curvas que eu tinha. Passei por ele sem dizer uma só palavra. Antes de eu girar a maçaneta, ele acariciou o meu braço. Foi muito breve, mas naqueles poucos segundos senti aquela necessidade, aquele desejo que Espen costumava despertar em mim. Bastou um olhar para eu sentir meus joelhos tremerem. Me enfiei no quarto o mais rápido possível, angustiada com a nossa ligação. Ainda bem que mal tive tempo para pensar sobre aquilo. Assim que fechei a porta, minhas criadas amontoaram-se à minha volta para me preparar para a cama. Enquanto as três papeavam e penteavam meus cabelos, eu tentava me esquecer de tudo, pelo menos por um momento. Era impossível. Eu tinha que escolher Espen ou Maxon. Mas como decidir entre duas boas opções? Como decidir se qualquer escolha deixaria parte de mim destruída? Me consolei com o pensamento de que ainda tinha tempo. Eu ainda tinha tempo. Capítulo 5. Então, senhorita Celeste, lhe parece que os números são insuficientes e que seria necessário aumentar a quantidade de homens selecionados nos próximos recrutamento? Perguntou Graville Faraday, moderador do debate no Jornal Oficial de Lia e única pessoa autorizada a entrevistar a família real. Nossos debates no programa funcionavam como teste e nós sabíamos disso. Embora Maxon não tivesse prazo, o público clamava para o grupo diminuir e dava para ver que o rei, a rainha e seus conselheiros também, se quiséssemos ficar, precisávamos nos sair bem, onde e quando quisesse. Fiquei feliz por chegar ao fim daquele relatório terrível. Me lembrava de algumas estatísticas, então havia chances de eu deixar uma boa impressão naquela noite. Exatamente, Graville. A guerra na Nova Ásia já dura anos. Penso que 1 ou 2 recrutamentos maiores trariam os soldados de que precisamos para terminá-la. Eu realmente não conseguia suportar Celeste. Ela tinha feito uma menina ser enxotada, arruinou a festa de aniversário de Chris no mês passado e tentou literalmente arrancar meu vestido. Por ser uma 2, ela sentia mais do que todas nós. Para ser sincera, não tinha opinião sobre o número de soldados de Lia, mas agora que sabia de Celeste, decidi ser absolutamente contra ela. Discordo, anunciei no tom de voz mais elegante que pude fazer. Celeste se voltou para mim tão rapidamente que seus cabelos saltaram por cima de seu ombro. Mesmo com as câmeras focadas nela, parecia se sentir perfeitamente à vontade, com os olhos cravados em mim. Ah, senhorita América, você acha que aumentar o contingente é uma má ideia? Perguntou Graville. Senti o calor das minhas bochechas coradas. Gente que é 2 pode pagar para fugir do recrutamento. Assim, estou certa que a senhorita Celeste nunca viu o que acontece com as famílias que cedem seus únicos filhos homens. Recrutar mais seria um desastre, especialmente para as classes inferiores, que costumam ter famílias maiores e precisam do trabalho de cada um deles para sobreviver. Marley, ao meu lado, me cutucou com uma aprovação. Celeste tomou a palavra. Bom, o que deveríamos fazer? Com certeza você não acha que devemos nos sentar e deixar a guerra se arrastar. Não, é claro que desejo que Lia acabe com a guerra. Fiz uma pausa para organizar as ideias. Olhei para Maxon em busca de algum apoio. Ao lado dele, o rei parecia possesso. Precisava reverter a situação. Falei a primeira coisa que me veio à cabeça. E se fosse voluntário? Voluntário? Perguntou Graville. Celeste e Natalie soltaram uma risadinha, o que piorou a situação. Mas então pensei no assunto. Seria uma ideia tão ruim assim? Sim, certamente haveria pré-requisitos, mas talvez conseguíssemos mais com um exército de homens que queiram ser soldados do que com garotos cujo único desejo é sobreviver à vida normal que deixaram para trás. Um sussurro intrigado preencheu o estúdio. Aparentemente, meu argumento foi bom. É uma boa ideia, palpitou Elise. Assim poderíamos enviar novos soldados a cada 1 ou 2 meses à medida que as pessoas se alistassem. Seria um incentivo aos homens que estão servindo há mais tempo. Concordo, acrescentou Marley, com sua brevidade típica de debates. Estava claro que ela não se sentia à vontade nessas situações. Bem, sei que pode parecer um pouco moderno, mas e se a inscrição fosse aberta às mulheres? Comentou Chris. Celeste riu alto. Quem você acha que se alistaria? Por acaso você iria para um campo de batalha? Sua voz estava carregada de um descaso ultrajante. Chris não perdeu a cabeça. Não nasci para ser soldado, mas... Continuou, voltada para Graville.
Se há uma coisa que aprendi na seleção, é que algumas garotas possuem um instinto assassino assustador. Não se deixe enganar pelos vestidos de festa, completou sorrindo. De volta ao meu quarto, permiti que as criadas me acompanhassem por mais tempo que o habitual, para me ajudarem a tirar um monte de grampos do cabelo. Gostei da sua ideia do exército ser voluntário, disse Mary, enquanto seus dedos trabalhavam depressa. Eu também, Lucy acrescentou. Lembro-me de ver meus vizinhos sofrerem quando seus filhos mais velhos eram recrutados. O clima ficava insuportável quando grande parte deles não retornava. Dava para notar que várias lembranças estavam passando diante de seus olhos. Eu mesma tinha algumas parecidas. Miriam Carey enviou cedo, mas ela e seu filho, Aiden, conseguiram se virar sozinhos. Quando os soldados apareceram em sua porta com uma bandeira, uma carta e pêsames por seu filho, ela desabou. Ela não poderia ir em frente sozinha. Mesmo se tivesse capacidade, não teria coragem. Às vezes, eu a via mendigando como se fosse uma 8, na mesma praça onde disse adeus a Carolina. Não podia lhe dar nada, entendo. Foi o meu comentário à reflexão de Lucy. Acho que Chris foi um pouco longe demais, comentou Anne. Mulheres na guerra parece ser uma ideia péssima. Que graça da careta que ela fazia enquanto cuidava de cada detalhe dos meus cabelos. De acordo com meu pai, as mulheres antes. De repente, uma sequência de batidas na porta nos assustou. Tive uma ideia, anunciou Maxon, entrando no quarto sem esperar resposta. Parecia que nós dois tínhamos um encontro fixo todas as sextas à noite, depois do jornal oficial. Alteza, disseram as três em coro, sendo que Mary derrubou os grampos de cabelo ao se curvar para o príncipe. Deixe-me ajudá-la, prontificou-se Maxon, indo na direção dela. Está tudo bem, insistiu Mary, extremamente vermelha, já de saída. Com uma sutileza bem menor do que gostaria. Disso tenho certeza. Ela regalou os olhos para Lucy e Anne, com quem implorando para ambas acompanharem-na. Boa noite, senhorita, se despediu Lucy, puxando a bainha da saia de Anne para levá-la junto. Assim que as três saíram, Maxon e eu caímos na gargalhada. Virei para o espelho e continuei a tirar os grampos do cabelo. São um trio engraçado, comentou Maxon. É que elas admiram tanto você. Modesto, ele fingiu não ter ouvido o elogio implícito em minhas palavras. Desculpe a interrupção. Tudo bem, respondi, enquanto tirava o último grampo. Passei os dedos pelos cabelos, que se espalharam sobre meus ombros. Estou bem assim? Maxon aprovou com a cabeça, depois de olhar para mim por mais tempo que o necessário. Quando voltou a si, falou. Em todo caso, aquela ideia. Diga, lembra-se daquele negócio de Halloween? Sim, ainda não li o diário, mas ele está bem escondido, assegurei. Tudo bem, ninguém está procurando por ele, mas eu estava pensando. Todos aqueles livros diziam que a data caía em outubro, certo? Sim, confirmei, sem muita empolgação, pois estamos em outubro. Por que não damos uma festa de Halloween? Me virei para ele. Mesmo? Maxon, será que podemos? Você gostaria? Eu amaria. Poderíamos mandar fazer fantasias para todas as meninas da seleção. Os guardas de folga serviriam como pares extras para as danças, já que como eu sou um só, e seria injusto fazer todo mundo esperar enquanto dança com alguém. E poderíamos também fazer umas aulas de dança por 1 ou 2 semanas. Você já me disse uma vez que às vezes não há nada para fazer durante o dia. E doces. Teremos os melhores doces nacionais importados. Você estará empanturrada no fim da noite. Vamos ter que trazer você rolando de volta para o quarto. Eu estava hipnotizada por aquelas palavras. E faremos um pronunciamento. Diremos ao país inteiro para comemorar que as crianças voltem a usar fantasias e bater as portas pedindo doces, como no passado. Sua irmã adoraria isso, não? Claro que sim, todo mundo. Ele refletiu por um momento, seus lábios se contorciam. E você acha que ela gostaria de comemorar a data aqui, no palácio? Fiquei pasma. Que? Tenho que conhecer os pais das meninas da elite, em algum momento da competição. Bem que os irmãos poderiam vir junto e fazer desse encontro uma coisa mais festiva, em vez de terem que esperar. Maxon não pôde continuar a frase, porque eu me atirei em seus braços. Estava tão exultante com a chance de ver Miley e meus pais que não consegui segurar o entusiasmo. Ele jogou seus braços em torno da minha cintura e me olhou nos olhos. Seu olhar brilhava de alegria, como essa pessoa, que eu tinha imaginado ser meu extremo oposto. Sempre descobria as coisas que mais me alegravam. É sério? Eles podem vir de verdade? Claro, afirmou ele. Faz tempo que gostaria de conhecê-los e faz parte da competição. E além disso, ver suas famílias também faria bem a todas vocês. Quando tive certeza de que não choraria, cochichei. Obrigada. É sempre um prazer. Sei que você ama eles. Amo. E é óbvio que você faria praticamente qualquer coisa por eles, continuou Maxon com um sorriso. No fim das contas, você permaneceu na seleção por causa deles. Me afastei um pouco para abrir espaço entre nós, que me permitisse ver seus olhos. Não havia nenhuma crítica neles, apenas um espanto com meu movimento abrupto, mas eu não podia deixar a chance escapar. Tinha que ser absolutamente franca. Maxon, eles foram parte do motivo de eu ter ficado, no começo,
Maxon, eles foram parte do motivo de eu ter ficado no começo, mas não são o motivo de eu estar aqui agora. Você sabe disso, certo? Estou aqui porque olhei para Maxon, para aquele rosto incrível, cheio de esperança. Diga, América, apenas diga. Por quê? Perguntou ele, dessa vez com um sorriso malicioso nos lábios, o que mexeu ainda mais comigo. Me lembrei da conversa com Marley e de como me sentira no dia em que falamos da seleção. Era difícil ver Maxon como meu namorado, sabendo que ele se encontrava com outras garotas, mas ele também não era apenas um amigo. Mais uma vez, fui tomada por uma sensação de esperança. Me maravilhei com a possibilidade de termos algo especial. Maxon significava mais para mim do que aquilo que eu me permitia ver. Dei um sorriso e me dirigi para a porta em passos lentos. America Singer, volte aqui. Ele correu na minha frente e passou o braço por minha cintura. Seu peito pressionava o meu. Me diga, cochichou. Apertei os lábios. Ótimo, então terei que me valer de outro meio de comunicação. Sem qualquer aviso, Maxon me beijou. Senti meu corpo inclinar um pouco para trás, completamente sustentado por seus braços. Passei as mãos em torno de seu pescoço, com o desejo de guardá-lo só para mim. E então, algo passou por minha cabeça. Geralmente, eu conseguia deixar de lado todas as outras pessoas quando ficávamos a sós, mas naquela noite pensei na possibilidade de haver alguém em meu lugar. Só de imaginar outra garota nos braços de Maxon, fazendo rir, casando-se com ele, isso despedaçava meu coração. Não deu para evitar. Comecei a chorar. O que foi, querida? Querida, aquela palavra tão terna e pessoal me tocou. Naquele instante, desapareceram quaisquer desejo de lutar contra o que sentia por Maxon. Eu queria ser só querida, queria ser só de Maxon. Essa escolha poderia implicar um futuro generoso, em que eu nunca tinha pensado. Talvez tivesse que dar adeus a diversas coisas que nunca imaginei abandonar. Eu não podia, porém, lidar com a ideia de ficar longe dele. Sim, realmente, eu não era a melhor candidata à coroa, mas não queria continuar na competição se fosse incapaz de ao menos confessar meus sentimentos a ele. Respirei fundo, na tentativa de manter a voz firme. Não quero deixar tudo isso. Se bem me lembro, na primeira vez em que nos encontramos, você disse que o palácio parecia uma jaula. Maxon sorriu e completou. No entanto, acabamos nos apegando a ele. Não? Inclinei um pouco a cabeça concordando. Às vezes, a gente consegue ser bem idiota, eu disse, e um riso fraco conseguiu abrir caminho entre os meus soluços. Maxon me deixou recuar o suficiente para olhar no fundo de seus olhos castanhos. Não é o palácio, Maxon. O que menos me importa são as roupas, a cama e, acredite, a comida. Maxon riu. Não era segredo a minha empolgação com as refeições exóticas que fazíamos. É você, eu disse. Não quero deixar você. Eu fiz que sim com a cabeça. Você me quer? Achei engraçada sua expressão maravilhada. É isso que estou dizendo. Ele se calou por um momento. Como? Mas o que eu fiz? Não sei, respondi dando de ombros. Só acho que formaríamos um bom nós. Ele abriu um sorriso. Formaríamos um nós maravilhoso. Maxon me puxou para si, de uma maneira até bruta para seus padrões, e me beijou outra vez. Tem certeza? Me perguntou, me segurando com os braços esticados e me olhando ansioso. Certeza absoluta? Se você tem, eu também tenho. Por uma fração de segundo, algo mudou em seu rosto, mas foi tão rápido que não sabia dizer se aquilo, seja lá o que fosse, tinha sido real. Logo em seguida, Maxon me levou até a cama e sentamos, as mãos dadas e minha cabeça apoiada em seu ombro. Eu esperava que ele dissesse alguma coisa. Afinal, não era o momento que ele tanto esperava, mas as palavras não vieram. De vez em quando, ele soltava um longo suspiro, e só esse som já me dizia o quão feliz estava. Isso me ajudou a não ficar ansiosa. Depois de um tempo, talvez porque nenhum de nós soubesse o que dizer, Maxon endireitou a postura. Melhor eu ir embora. Se vamos convidar as famílias para a festa, preciso planejar mais. Eu também me endireitei, sorrindo, ainda alegre por saber que logo abraçaria minha mãe, meu pai e Mai. Obrigada de novo. Levantamos juntos e caminhamos para a porta. Segurei forte a mão dele. Por algum motivo, me doía ter que soltá-la. Parecia haver uma fragilidade naquele momento, como se pudéssemos quebrá-lo se nos agitássemos demais. Vejo você amanhã, prometeu Maxon com um sussurro. Seu nariz estava a milímetros do meu. Ele me olhava com tamanha adoração que me senti tola por me preocupar. Você é fantástica, completou ele. Assim que ele saiu, fechei os olhos e recapturei tudo o que acontecera naquele pequeno espaço de tempo, o modo como ele olhava para mim, os sorrisos contentes, os beijos doces. Repassava tudo, uma e outra vez, enquanto me preparava para dormir e me perguntava se Maxon estaria fazendo o mesmo.
Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia Bartolhei, eu sou escritora de livros de romance. Meus livros são Me Apaixonei pelo Meu Sequestrador, Meu Crush é um Zé Droguinha e Eu Não Quero um Príncipe. Muito obrigada por ter escutado mais um capítulo desse audiobook maravilhoso. Quer aproveitar e garantir o seu livro pelo melhor preço? Então clica no link da descrição, ok? Combinado? Muito obrigada mais uma vez e beijão!